Sejam bem-vindos. Este é mais um especial informação dedicado às autárquicas, neste caso às candidaturas à Assembleia Municipal de Tomar, e desta feita com presença em estúdio de Bruno Graça, o candidato da Coligação Democrática a este órgão autárquico, a Assembleia Municipal de Tomar. Bruno Graça, muito obrigado por estar connosco. A primeira questão que colocava era precisamente as razões que o levam, nesta fase, a assumir esta candidatura. Boa tarde a ti e a todo o auditório de Rádio Hertz. Digamos, a questão que se coloca é o partido onde eu milito propôs-me esta tarefa. Conversámos um bocadinho sobre, de facto, o que é que se poderia fazer em termos políticos com esta candidatura, e eu aceitei esta tarefa com responsabilidade e penso, com garantia de ser capaz de desempenhar as tarefas que me foram propostas. O facto de ter já desempenhado funções ao nível do Executivo também, digamos, facilita este processo, dá um conhecimento adquirido diferente àquilo que podem vir a ser as funções no âmbito da Assembleia. Sim, é óbvio que passar pelo Executivo deu-me um conjunto de conhecimentos que eu penso que vão-me ser muito úteis para desempenhar agora as tarefas que vou ter que desempenhar enquanto membro da Assembleia Municipal. A CDU, a orgânica de funcionamento da CDU é um bocadinho diferente, digamos assim, em relação a outros partidos. De facto, houve aqui uma alternância, passa agora quem esteve na Assembleia para candidato ao Executivo, à Câmara Municipal. O Bruno passa de uma posição onde já esteve no Executivo durante algum tempo para a Assembleia Municipal. É de facto uma estratégia do partido manter, digamos, esta alternância também ao nível dos seus elementos? Não é uma estratégia, não tem que ser. Eu já estive na Assembleia Municipal também, quer dizer, portanto já tenho alguns mandatos na Assembleia Municipal, portanto não é uma questão de estratégia, é uma questão de, em cada momento, nós vermos quem são as pessoas, quem são os nossos militantes e as pessoas com quem nós trabalhamos, independentemente de serem ou não militantes do partido, que estão em condições e melhor colocados para poderem desempenhar as tarefas. E, portanto, os meus camaradas acharam que eu, neste momento, estava em condições de desempenhar cabalmente as tarefas que hoje são pedidas e que são exigidas aos membros da Assembleia, de uma Assembleia Municipal, e naturalmente eu, com muita responsabilidade e com muito orgulho, aceitei a tarefa como foi cometida. Mas não é propriamente porque para nós, mais que a pessoa, interessa as políticas. E essa é que é a diferença, digamos assim, entre nós e outros partidos e outras, portanto, forças que vão concorrer, começa por ser essa, é que nós não vamos para lá de defender os nossos pontos de vista, não vamos para lá defender as propostas nossas, não somos nós que estamos em causa. O que está em causa é, de facto, levarmos para a frente um projeto que assenta efetivamente na Constituição Portuguesa e na legalidade democrática, nos valores de 25 de Abril. E isso, digamos, há múltiplos camaradas que poderiam desempenhar essas tarefas. Ainda nesta questão, quem é que o acompanha na lista? Como é que foi? Que critérios é que... Nós ainda, como sabes, ainda não apresentámos a lista e, portanto, também não posso estar aqui, digamos, a dizer. No entanto, posso dizer que é uma lista com muita gente exatamente nova, gente nova porque é a primeira vez que se candidata e nova em idade. Vamos ter mesmo um elemento muito jovem, com 21, 22 anos. A lista está feita, portanto, e a partir, penso que de segunda-feira, que ela será dada a conhecer. Portanto, estamos a construir 11 listas, e neste momento temos 9 completamente fechadas, desde os efetivos até os suplentes. Falemos então em concreto da Assembleia Municipal e para recuar no tempo, fazendo aquilo que, na sua ótica, pode ser o balanço àquilo que tem sido estes últimos 4 anos do exercício deste órgão autárquico, a Assembleia Municipal.
O balanço que nós fazemos desta Assembleia Municipal, destes últimos anos, deste último mandato, nomeadamente, é um balanço que não é positivo. Não é positivo porque, efetivamente, este mandato não cumpriu, digamos, a Assembleia não foi capaz de cumprir as tarefas e as competências que a legislação, digamos, lhe dá, que a lei lhe dá. Do nosso ponto de vista, houve questões várias que não correram bem, que de facto podia citar algumas, como por exemplo o não funcionamento dos grupos ou das comissões da Assembleia, por falta de autonomia, digamos assim, da mesa da Assembleia, que de alguma maneira foi sempre suficiente do Poder Executivo. Houve sempre muita promiscuidade entre o Poder Executivo e o Poder Deliberativo, portanto, entre o Executivo da Câmara e a Assembleia Municipal. E isso são coisas que desprestigiam os dois órgãos, mas particularmente neste caso a Assembleia Municipal, e isso tem que efetivamente acabar. A Assembleia tem que ter autonomia, a Assembleia tem legislação que enquadra o seu funcionamento, que deve ser respeitada, a Assembleia deve, por sua vez, incentivar, digamos, o envolvimento das populações nas decisões políticas deste órgão, deve saber ouvir não só o público que vai às assembleias, mas deve motivar e proporcionar mecanismos que permitam ouvir individualmente os cidadãos e que permitam ouvi-los também de uma forma organizada. Deve descentralizar a sua ação, portanto não se deve encerrar, digamos, nos espaços do Conselho ou numa biblioteca municipal, digamos, criando perdões entre ele e o resto do Conselho. Portanto, deve deslocar-se, deve ter uma política de levar o debate público e de incentivar o debate público das questões importantes para o Conselho, por todo o Conselho. E isso nunca foi feito. Descentralizar as reuniões da Assembleia, por exemplo? Sim, e ouvir, quer dizer, inclusive fazer reuniões, quer dizer, não só da Assembleia Municipal, mas reuniões da Assembleia com populações para ouvir os seus problemas e poderem questionar como tratá-los, para se informarem, para ficar de posse de dados que permitam melhores decisões depois na Assembleia Municipal. Também esta Assembleia não foi capaz de acompanhar a implementação de medidas que aprovou por parte depois do Executivo. Ou seja, há muita coisa, muitas decisões da Assembleia Municipal que foram aprovadas, mas que depois a Assembleia não acompanhou a sua execução. E elas muitas delas nunca foram executadas, ficaram, portanto, digamos, no cesto dos papéis. Há, portanto, todo um conjunto de coisas em termos deste tipo de atividade, digamos, de autonomia, de incentivo. Por exemplo, por exemplo, nesta última Assembleia, houve alguns membros da Assembleia que, no período antes da ordem do dia, diziam: a Sra. Presidente agora não pode responder, mas responda depois. Nunca respondeu, porque o depois nem sequer houve nenhuma questão. Os pontos para onde foi remetida essas respostas nem tiveram qualquer execução prática. Portanto, não pode ser, tem que haver um período, digamos, na calendarização da própria, na ordem de trabalhos de cada reunião, em que haja um momento em que, efetivamente, possa haver questões levantadas e respondidas e debatidas diretamente com o Poder Executivo, neste caso com o Presidente de Câmara, logo no início da reunião. Portanto, e essas situações são, de facto, têm que ser alteradas. Essas situações têm que ser alteradas. Não é mais aceitável que se diga que não há reuniões fora das quatro paredes aqui em Tomar, na cidade, porque não há aparelhagem. Quer dizer, gasta-se dinheiro naturalmente em muitas coisas. Não vou agora questionar
se é bem ou mal, não é essa a questão, mas há com certeza também verbas para que haja equipamentos necessários para. Não faz sentido que as reuniões não possam reunir por uma questão de poupança, ou que às vezes nem há papel. Portanto, essas questões, o Executivo é obrigado e tem que o fazer, de criar as condições necessárias para que a Assembleia Municipal possa efetivamente funcionar em boas condições para poder cumprir integralmente, digamos, as suas obrigações. A Assembleia Municipal tem a obrigação de acompanhar também e de fazer uma atitude, digamos, de fiscalização junto da atividade da Câmara e de outras entidades, digamos, que são do perímetro da sua atuação. Tem que acompanhar como é executados ou como são implementadas medidas que contratualizam com o Estado e com entidades intermunicipais, descentralizações, transferências de poder. Isso tem que se ver, quer dizer, a Assembleia tem que estar dentro de como se está a passar, porque só assim é que pode intervir, é que pode de uma maneira consciente poder dar as suas opiniões e poder contribuir para o bom funcionamento do próprio Executivo da Câmara Municipal. Esta questão que referiu da forma como o órgão funciona implica na sua ótica a alteração do regimento em alguns dos seus aspectos? Alguns dos aspectos... Há necessidade de aperfeiçoar ele neste momento? Sim, alguns aspectos têm que ser aperfeiçoados, isso aí não tenho dúvidas. Este, por exemplo, de poder haver um período em que há uma interpelação com o Executivo, não está previsto no Executivo. Tem que ser no Executivo, no regimento, desculpa. Portanto, tem que ser introduzido. Há outras coisas que já são da lei, quer dizer, que já são da Constituição, já são da lei, já são do regimento, quer dizer, só há que as implementar. Uma coisa que muitas vezes sucede é que os órgãos, e particularmente quando há maiorias, os órgãos de poder da Assembleia Municipal acabam por, digamos, ficar um bocado dependentes e subjugados às vontades e aos interesses momentâneos dos executivos. E isso não pode acontecer. Quer dizer, são dois órgãos, podem ter maiorias até do mesmo partido, mas têm que saber-se dar dignidade a cada um destes órgãos municipais. E, respeitando a autonomia dos dois órgãos, não é de um, é dos dois órgãos, respeitando as autonomias de um e do outro, respeitando as suas competências e cada um cumprindo integralmente com os seus deveres. Essa condição cabe sobretudo à mesa da Assembleia. Se a mesa não for objetiva nesse aspecto, de facto cabe à mesa, mas a própria Assembleia pode ser vigilante, os próprios membros da Assembleia podem ser vigilantes e podem intervir. Nós, por exemplo, dentro das nossas possibilidades e dentro daquilo que foi possível fazer ao longo destes 4 anos, convocámos uma Assembleia Extraordinária temática. Portanto, quer dizer, mas pode haver mais. Pode haver outros temas, pode haver assuntos diversos, foi a educação, mas podia ser, pode naturalmente, com dinâmica, criar-se e a Assembleia considerar isso como uma coisa normal, não é? Portanto, não ser uma coisa, digamos, quase esotérica. Nós, por exemplo, nesta última Assembleia, na base do regimento que já existe, obrigámos a colocar um ponto na ordem de trabalhos proposto por nós, porque isso é possível. Portanto, quer dizer, os próprios grupos municipais podem e devem ser mais interventivos e independentemente da postura da mesa, ou do presidente da mesa da Assembleia Municipal, naturalmente, os próprios grupos municipais podem também eles ser muito mais vigilantes e devem ser bem mais vigilantes e atuarem de maneira a que a Assembleia cumpra efetivamente, porque ninguém vai pedir, com certeza, que se cumpra o que não está estatuído. Portanto, que cumpra o regimento, que cumpra a legislação que define quais são as atribuições, as competências e os deveres e o âmbito de enquadramento da sua atividade das Assembleias Municipais. Portanto, isso os grupos municipais podem fazê-lo e, naturalmente, a CDU vai fazê-lo.
Esta periodicidade de realização de assembleias, grosso modo, uma vez mensalmente, e eventualmente a realização de assembleias extraordinárias, passa por aqui também, digamos, essa maior intervenção, mais reuniões do órgão? Pode haver mais reuniões, quer dizer, eu penso que não se devem fazer reuniões por reuniões, porque muitas vezes, quer dizer, a Assembleia Municipal, se tiver grupos de trabalho, pode funcionar em muitas áreas e fazer muito trabalho, desenvolver muito útil trabalho, sem que haja propriamente uma Assembleia Municipal. E esse trabalho que é desenvolvido pode depois ser debatido e, enfim, se for caso disso, aprovando resoluções ou propostas concretas sobre determinados temas para serem enviados para o Executivo. Quando fala em grupos de trabalho, refere-se em concreto às comissões ou mesmo grupos autónomos? Pode haver grupos autónomos de trabalho, para ir, quer dizer, pode-se criar naturalmente, pontualmente, para este assunto, para aquele assunto, para outro assunto, grupos de trabalho que vão tratar esse assunto. Por exemplo, a falta de emprego em Tomar, a Assembleia Municipal nada impede que crie um grupo de trabalho para ir pensar, refletir as razões e como é que consegue superar isso. Nada impede que a Assembleia Municipal faça um grupo destes e que depois façam uma resolução, digamos, em que envie para o Executivo a analisar, porque depois a parte executiva é naturalmente com o Executivo e portanto, estar a dar contributos, ele próprio positivos, para... Agora, não é legítimo é que a Assembleia Municipal, digamos, fique inquinada e que seja uma coisa conservadora e parada no tempo. Pode e deve ter dinâmica. Pode e deve ter dinâmica. E a lei permite-lhe e manda que tenha essa dinâmica. Dinâmica que passa também pelas comissões, já aqui falamos, as comissões da Assembleia Municipal, que não têm funcionado. Na prática as comissões existem, mas não são interventoras. O que é que... Pois, se não são interventoras, a culpa vai ser com certeza dos responsáveis por essas comissões. Quer dizer, mas é evidente que se o responsável pela comissão também lhe disser que não pode reunir porque não há verba, é evidente que as coisas ficam condicionadas. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que têm que ser repensadas. Por exemplo, há outra coisa que tem que ser repensada, que é o Executivo, por norma, tem 3, 4, 5 vereadores e a Presidente de Câmara, portanto, a tempo inteiro. Portanto, é a sua profissão. Temporariamente, mas é a sua profissão num determinado espaço de tempo. Os membros da Assembleia Municipal, por norma, todos trabalham. Quer dizer, e, portanto, não pode passar pela cabeça dos membros do Executivo que a maneira como eles trabalham ou as horas que despendem diariamente para a atividade política é igual ou é idêntica à que os membros da Assembleia fazem. Quer dizer, mandarem um relatório de contas de 2020, mais um relatório dos SEMAS, mais um relatório do TEJ Ambiente, com 48 horas antes, para membros que trabalham, que entram às 8 ou às 9 e que saem às 5 ou às 6 e que recebem esses documentos, por exemplo, na segunda-feira à tarde, para terem posição política na quarta-feira à tarde, isto não é sério. Portanto, tem que haver uma informação muito mais atempada e de acompanhamento de todo um processo executivo, Assembleia Municipal, para que efetivamente as pessoas possam, porque têm realmente condições diferentes de atuação. Se as Assembleias Municipais fossem, de facto, também tempo inteiro, então aí, ou se houvesse, cada grupo municipal tinha um elemento a tempo inteiro. Aí já, digamos, esta questão de tempo para refletir, pensar e ver o que é que estava a apresentar e depois tomar posição séria, porque senão o que acontece, infelizmente, muitas vezes é que, e eu não critico sequer as pessoas a quem isso sucede, nem sequer têm tempo e nem sequer leem os documentos. E, portanto, vão lá e votarão aquilo que o seu partido, acha que deve votar. Ora, embora, naturalmente, os grupos municipais são coligações ou são partidos, são uniões de partidos, mas na maioria dos casos, às vezes há grupos independentes. Mas é óbvio que as pessoas têm que ter tempo, refletir e confrontar-se, mesmo dentro da sua própria grupo municipal, oposições que podem ser diversas, para depois poderem apresentar a solução melhor
na ótica daquele grupo de membros da Assembleia Municipal. Se não tem essa possibilidade de trabalhar, estudar e ler com tempo que permita uma reflexão aprofundada e séria, é óbvio que não se pode estar a pedir a seguir que tenham grandes decisões e aprofundadas decisões sobre os mais diferentes temas. Aliás, isto é que a prova de que esta coisa tem que mudar é quase evidente. Vamos pegar no Tejo Ambiente. Eu ouvi a Sra. Presidente, por exemplo, dizer assim: o documento foi aprovado em todos os executivos das 6 câmaras, em todas as assembleias municipais das 6 câmaras e depois ainda em órgãos governamentais. Como é que é possível? Se o assunto fosse estudado a sério, com tempo, como é que é possível não se saber que o IVA é 23%? E já não digo a empresa, porque essa aí deve ser responsabilizada por isso. Mas em 6 assembleias municipais e 6 executivos, então ninguém sabia, as divisões financeiras, nada informou, ninguém informou que o IVA era 23% e não 6%. Portanto, está aqui um exemplar de que isso só mostra que, de facto, como a Sra. Presidente insinuou, tudo foi aprovado de uma maneira um pouco leviana, incluindo por ela. E a prova é que ontem, não é, ou anteontem, na Assembleia, já pôs a hipótese de, no caso de não se chegar a uma determinada linha política para a Tejo Ambiente, propor uma Assembleia extraordinária para saída da Tejo Ambiente do município de Tomar. Pronto, quer dizer, como sabe, a CDU diz que a extinção dos SEMAS não é solução. E não é mesmo solução. Falar de contadores, por exemplo, falar dos contadores inteligentes, eu diria que isso foi aprovado em Conselho de Administração dos SEMAS, avançar com essa proposta em finais do ano 2016, em reunião que eu participei. Em 2021 está-se a pôr exatamente a mesma questão que se pôs em 2016, que é, neste caso, a Presidente de Tejo Ambiente dizer não há dinheiro, como a Presidente da Câmara na altura, que era a doutora Anabela Freitas, dizer na altura, pois, mas não há dinheiro, temos que ver como é que a gente arranja dinheiro para fazer uma coisa dessas, e não se fez. Quer dizer, é preciso estudar, é preciso aprofundar, é preciso, isso exige tempo, e neste momento, quer dizer, não dá, a Assembleia Municipal, de facto, os membros da Assembleia Municipal não têm o tempo que precisam. Logo, os documentos têm que ser, e a informação tem que ser dado tempo suficiente para que eles possam aprendê-lo. Há também em preparação dos elementos da Assembleia para lidar com estas questões? É evidente que o órgão Assembleia Municipal não é um órgão propriamente técnico. Portanto, digamos, a maior parte dos membros da Assembleia fala, digamos, em termos políticos, de acordo com informações que técnicos que apoiam os seus grupos municipais lhes dão, muitas vezes, porque é impossível, quer dizer, não faz sentido sequer a gente pensar agora que o membro da Assembleia é um técnico de educação, é um técnico da cultura, é um profundo sabedor da medicina, quer dizer, isso não faz sentido. Agora, naturalmente, tem que ter tempo suficiente para refletir, ler, pedir conselho, ouvir pessoas da área, para depois fundamentar politicamente a sua decisão. E é isto que é uma das questões centrais, que se nós queremos assembleias municipais credíveis, em que se venha a reconhecer a sua capacidade de intervir positivamente nas decisões políticas para cada concelho, é uma das medidas que se tem que assumir, é essa, é efetivamente criar as condições para que os membros da Assembleia possam fazer esse trabalho devidamente e de uma maneira fundamentada e com tempo. Falando precisamente desse aspecto da credibilidade do órgão, assistimos, por exemplo, voltando ao caso da Tejo Ambiente, à aprovação numa das Assembleias Municipais da tal transferência dos mais de 800 mil euros para a empresa, para a regularização de contas, mas depois, em termos de executivo, a não transferência, assim é que é, desse valor por parte da Assembleia, mas depois o Executivo vai por trás e avança no processo.
isto cria um grande descrédito em relação à forma como todo este sistema está a funcionar. Eu penso que as coisas deviam ter sido informadas de uma maneira mais certas, mais claras. Porque, vamos lá ver, a Assembleia Municipal não tem competência para alterar leis da República. E, portanto, digamos, a questão que se coloca nessa questão de transferência é assim: a transferência seria sempre feita independentemente de qualquer decisão da Assembleia Municipal, porque é o que está estipulado. Em termos legais, as câmaras têm que contribuir com uma subvenção que cubra o prejuízo. Portanto, de acordo com o seu capital que tem na empresa. Portanto, a Assembleia da República, a Assembleia Municipal não tem competência para impedir essa transferência. Então não havia necessidade de levar o assunto à Assembleia? Não, agora pode levar o assunto numa perspectiva de que houve erros de gestão, houve responsáveis que devem ser, digamos, deve ser visto os seus comportamentos, quer dizer, desde a empresa que fez o documento, que tem lá erros grosseiros para uma empresa profissional e que deve ser responsabilizada pelos prejuízos que causou, e eu não vejo isso já não vejo. Até às câmaras que começam por dizer que para as contas, para fazer o estudo de viabilidade, que têm 60 e tal mil contratos e depois só têm 20 e tal mil, bem, e isto quer dizer que estamos aqui a falar de milhões de euros em termos de receita. Portanto, há todo aqui um conjunto, a questão do IVA, que ainda há bocado falámos, portanto, há toda aqui uma questão de coisas que o assunto tinha que ser levado, e politicamente podia-se reprovar aquele ponto era uma Michelândia, porque aquele ponto tinha uma análise de um relatório, ao mesmo tempo que a transferência, que devia ser 2 pontos. Mas os 2 pontos levaria, se calhar, a uma condenação política, como acabou por ir para a opinião pública, mas depois é evidente que a gente poderia dizer, a Assembleia Municipal poderia dizer que estava preocupada, que o que é que vai acontecer em 2021, se que medidas foram tomadas, ou se aqueles erros são de tal maneira estruturantes que, de facto, em 2021 vamos ter, como vamos ter, mais de 2 milhões de euros de prejuízo, outra vez, e portanto são outros 800 mil euros de subvenção e teoricamente, a dissolução da empresa. Portanto, é bom, e foi bom que a Assembleia levantasse essas questões, porque isso já levou a que houvesse novas intervenções, e agora até o ponto que a CDU conseguiu, não é regimental, tendo o direito, para ser analisada a situação da TEJ Ambiente, e deve-se continuar a fazer esta fiscalização contínua sobre aquilo que está a passar na TEJ Ambiente. Agora, a subvenção em si, digamos, não tem efeito prático, de facto, o voto da Assembleia Municipal, porque trata-se de uma decisão, de uma obrigação legal, que se as câmaras não cumprirem, serão chamadas naturalmente à pedra e, provavelmente, se calhar, no ano seguinte, ou no próprio ano, as transferências do Orçamento do Estado para as câmaras não terão lá esse valor, porque o Estado retirará esse valor. Penso eu, quer dizer, aí é assim, quer dizer, às vezes as coisas aparecem com um ar assim um bocado demagógico e tal, mas vamos ser sérios. Ali, de facto, a Assembleia não pode impedir aquela transferência. O que pode é fazer a fiscalização da gestão que está a ser feita e pode reconhecer o erro que cometeu ao criar a empresa e que deu o aval, e portanto pode sugerir que se saia da empresa, portanto pode inclusivamente levantar as questões de saber e de responsabilização de quem foi culpado da situação criada até agora naquela empresa. Isso já é competências claras que a Assembleia Municipal tem. Esta auditoria que foi aprovada vai nesse sentido? Eu penso que pode ir nesse sentido. Se vier a apurar responsabilidades... Eu penso que pode ir nesse sentido, e pelo menos tem um mérito,
que é de portanto, não deixar que o assunto vá para dentro de uma gaveta. Portanto, há 4 meses, penso que foi aprovado um período de 4 meses, cabe agora exatamente à mesa da Assembleia acompanharem o processo, o que é que o Executivo está a fazer para contratar a empresa externa para fazer a auditoria, se já está contratada, se já está a funcionar, se está tudo a correr. Isso compete à mesa da Assembleia acompanhar esse processo. Fiscalizar se isso efetivamente está a ser feito. Não no sentido, digamos, de policial, mas no sentido de saber que a Câmara Municipal já deliberou contratar uma empresa para fazer isto. Essa empresa tem um prazo de 3 meses ou uma coisa qualquer para fazer isto. Isso tem a obrigação da Assembleia Municipal de fazer. Portanto, não pode ficar agora calada e depois, quando chegar a novembro, haver mais uma intervenção de um deputado dizer assim, então a auditoria, isto agora houve eleições e tal, agora tal, não pode. E isso é que descredibiliza, penso que, a Assembleia Municipal. Vencemos no tempo, digamos assim, para este mandato, quais serão os grandes objetivos, temas para esta Assembleia que se vai constituir? Eu penso que neste momento o que está aqui em discussão em Tomar e que já começou a ser discutido pelo menos há 8 anos é de facto se a alternativa política que está a ser seguida neste momento pela Câmara Municipal de Tomar é adequada para nós termos futuro. Nós pensamos que a CDU pensa que realmente Tomar tem futuro, mas não com esta alternativa. Ou seja, não é este o caminho certo. Não é este o caminho certo. Os principais déficits e os constrangimentos maiores que o nosso Conselho tem centram-se na área da produção. Portanto, é preciso refazer o aparelho produtivo em Tomar, aos mais diferentes níveis, quer no setor primário, em termos de agricultura e florestas, quer em termos do secundário, em termos industriais. É preciso pensar reindustrializar também o Conselho. É óbvio que se isso é central, e isto porquê? Porque sem que se resolva este problema, não se resolve o outro problema, que é do desaparecimento perigoso do número de população do Conselho. Todos os de eleições a eleições são centenas de eleitores que desaparecem. Neste momento, para as autárquicas, já vamos ser 33, já entramos na casa dos 33 mil eleitores, o que revela uma quebra dos últimos 10, 12 anos tremenda. Muito acima da média nacional, claro que o dirão sempre, mas o país, particularmente o interior, está a diminuir de população. É verdade. Tem a ver com as políticas nacionais, que não são muito diferentes das políticas locais. Mas o que é facto é que nós não podemos ficar de braços parados, braços cruzados à espera que as coisas se resolvam, ou pensar que esta estratégia que está a ser criada, que tem sido seguida de, digamos, de animação da malta, não resolve o problema. Portanto, é preciso emprego, é preciso que, de facto, os jovens possam fixar-se no nosso Conselho, e sem a gente resolver este problema de fixação de mais população, particularmente de jovens, no nosso Conselho, tendo aqui habitação condigna, tendo aqui emprego de qualidade, não há maneira de alterar a situação. E iremos continuando a diminuir sistematicamente de população, até perdermos completamente também a nossa influência. Claro que isto é um problema estratégico, é um problema para 10, 15, 20 anos, mas nós temos a obrigação, e uma Assembleia Municipal tem essa obrigação, porque não é um órgão executivo, é um órgão, digamos, que debate ideias, debate estratégias. Portanto, a Assembleia Municipal cabe-lhe pensar nesses termos. A Assembleia tem que pensar se efetivamente a alternativa que está a ser seguida, a alternativa política que está a ser implementada em Tomar, é aquela que pode resolver estes poderosos constrangimentos que nós temos no nosso Conselho. Do nosso ponto de vista, não é. Portanto, o nosso ponto de vista
temos que investir muito mais em termos, de facto, do aparelho produtivo do concelho, em termos de atratividade e em termos de fixação de população. Esta aposta no turismo que foi feita nos últimos anos foi uma aposta certa, digamos assim, limitativa? Eu acho que, como é que vê? Eu acho que a própria resposta que está dada pela reação desse setor e do peso e a influência que esse setor ganhou e que tem nos problemas graves sociais e económicos que a pandemia veio-nos trazer. Portanto, nós precisamos de qualquer coisa que não seja meramente flutuante. O que nós estamos a dizer, a CDU não diz que não se deve dar importância também ao turismo. Não é isso que a gente diz. O que a gente diz é que não podemos pôr a maior parte dos ovos aí, porque se a gente põe a maior parte, quase a totalidade dos ovos aí, não temos uma estabilidade em termos de ambiente, que a agricultura e as florestas trazem, não temos qualidade de vida para os locais, para se fixar aqui, não é para passar aqui de carro e ver, visitar, tirar fotografias, filmar, fazer uns bonecos com o telemóvel, não é isso, é de facto para garantirmos que as pessoas gostam de viver em Tomar e que têm condições para viver em Tomar. E para isso precisam de saúde, precisam das urgências médico-cirúrgicas a funcionar em Tomar, porque os industriais, a parte lá está, o aparelho produtivo, precisa de equipamentos de saúde a funcionar bem para dar cobertura às suas atividades. Precisamos de educação. Precisamos de educação porque é fundamental, não é? Precisamos de um bom ambiente, precisamos de habitação, portanto, precisamos de qualidade de vida, precisamos de limpeza nas ruas e de higiene, não podemos ter 50%, como foi dito na última Assembleia Municipal, de saneamento. Ninguém vem viver para uma freguesia em que lhe dizem, olha, mas você tem que ter uma fossa. Epá, quer dizer, enfim, a água, a rede está toda rota. Epá, isso não é qualidade de vida, isso não é atrativo. Portanto, temos que criar condições a nível dos serviços públicos municipais, que não devem ser esvaziados como estão a ser esvaziados. Portanto, devemos implementar serviços públicos municipais nas áreas das suas competências e que funcionem e que transmitam essa atratividade e essa qualidade de vida para as pessoas poderem, enfim, virem para o concelho, e temos também que trabalhar na parte de reproduzir o concelho, a parte do aparelho produtivo, que está completamente desmantelado, não é? O último dos casos foi a Platex, que havia, pelos vistos, muita gente para pegar naquilo, mas, pelos vistos, ninguém vai pegar naquilo. Portanto, pura e simplesmente encerra e ponto final. Portanto, e foi essa como foi o parado disto, mesmo nos últimos anos, não é? E como outras poderão seguir-se. Portanto, é preciso que nós consigamos, de facto, recuperar esse aparelho, o aparelho produtivo, a industrialização. Em Tomar e no resto do país. Que é para a gente, por exemplo, em termos económicos, em termos de, por exemplo, de alimentação, não termos um déficit alimentar de 4 mil milhões de euros. Que é aquilo que há 2 anos ou ano e meio os valores que existiam estavam disponíveis das importações de bens alimentares para o país. Quer dizer, não podemos. Quer dizer, temos que, para não falar noutras coisas até agora mais correntes, como é as vacinas, quer dizer, não podemos, há quase o paradoxo de os Estados Unidos dizerem levante-se as patentes e a União Europeia e Portugal diz não, respeitemos as patentes, e depois não há vacinas disponíveis em quantidade, não temos autorização para as produzir em Portugal, quando havia possibilidades de o fazer, e portanto depois a vacinação não decorre como a gente quer, e aí estamos nós outra vez numa situação que não é de facto igual para já, pelo menos a de janeiro, que surgiu em janeiro, mas que começa a ser altamente preocupante. Vêm aí milhões, entre aspas, para tomar, nomeadamente para processos como o Rio e o tal processo de intervenção na questão da poluição do Rio e nas hectares.
a Assembleia Municipal tem aqui um papel também muito importante de fiscalização em todo este processo. Como é que pode ser a intervenção deste órgão nestas e noutras questões financeiras do município? Há uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, é que há por vezes uma diferença grande, às vezes não há, mas muitas vezes há uma diferença muito grande entre o que é anunciado e o que é feito. E gato escaldado, pois é, de forma que o melhor é a gente esperar por essas coisas. Porque, por exemplo, a reabilitação da bacia do Nabão, a APA tinha projetos aprovados da ordem dos 5 milhões de euros. Eu participei em reuniões com a APA e o município nem sabia que eles estavam aprovados. O município não sabia que eles estavam aprovados. Foi a APA que nos informou. E que ficaram pelo caminho. E agora ficamos já muito satisfeitos com um de 2 milhões. Já perdemos 3. E perdemos 6 anos, ou 4 anos. Perdemos 4 anos. Portanto, aquilo que eu digo é que são muito importantes. Mas a questão central é do saneamento do Rio Nabão. A poluição hoje não é industrial como era antigamente, é muito mais a poluição, digamos, de resíduos domésticos. E a situação que se coloca aqui, por muito que o Sr. Presidente da Câmara de Orem queira pintar de outra maneira, mas não vale a pena, é os tais também 40% ou 50% de saneamento que tem Orem. Essa é a questão central. Portanto, desde sempre, para mim foi claro, mesmo quando estava no Executivo, que o problema da poluição que se estava a colocar nesta fase da nossa vida era resolvido exclusivamente quando houver saneamento a um nível, digamos, europeu ou a um nível nacional mesmo, já quase nacional, que é ter uma taxa de saneamento de 85%, 90%. Quando isso acontecer, e quando isso se passar em Orem, a poluição do Rio Nabão atual, esta poluição, desaparece no essencial. Portanto, quer dizer, demorou muito tempo a perceber-se isto, que isto andar a dizer que não era Orem, e aliás, foi dito durante o Executivo, membros deste Executivo defenderam durante muito tempo que a questão central não era a questão das hectares. Hoje já reconhecem que é de facto a questão central das hectares, porque de facto todos aqueles resíduos saem dos coletores pelas suas tampas, porque quando é cheias e quando é, portanto, tem caudais que não estão dimensionados para aquilo, e aquilo vai para estas terras calcárias, que depois fica lá, e quando chove todo aquilo é dissolvido e vai para o leito do rio. Portanto, quer dizer, vir o Sr. Presidente da Câmara, por exemplo, aí dizer que a Mendacha não tem poluição, e se tivesse poluição, tal, e que a Mendacha fica muito para baixo das hectares, é conversa fiada. É a conversa fiada. Portanto, acho que este processo é importante, a Assembleia deve o acompanhar também, sendo certo que aí a intervenção há de ser muito mais no Conselho de Orem do que, eventualmente, haverá uma dúzia de 10 empresas que deitam questões de silvicultura, de azeite, pronto, não digo que não haja algumas coisas, também tem que haver uma outra coisa, que é fiscalização contra o caminhões largar resíduos, não só no Rio, mas também noutros locais. Também noutros locais. Ainda não há muitos anos vinham tiros do estrangeiro, de Bélgica e não sei o que, com resíduos que eram depositados numa freguesia em Tomar. E isto, tudo, se calhar, não sei se era legal, não sei, pode ser que seja legal, tenha sido, que fossem ações legais, mas não sei, quer dizer, mas que era um facto que eram lá depositados. Portanto, estas questões da poluição, nomeadamente do Rio, deve ser tratado, tem que ser resolvido, mas os gastos fundamentais aí não vão ser no território de Tomar, vão ser no território de Orem. Estamos a aproximar do fim desta nossa conversa.
a relação com o município, com o Executivo, Assembleia, Câmara Municipal, quais devem ser os parâmetros nestes próximos 4 anos? Tem que ser parâmetros de respeito e de colaboração. Quer dizer, tem que ser de respeito, em que cada um saiba quais são as suas atribuições e quais são as atribuições do outro, e o outro, de alguma maneira, responda da mesma maneira à Assembleia Municipal. Agora, eu posso dizer é que não pode ser, e não é aceitável, que membros do Executivo, por exemplo, venham denegrir propostas que estão a ser trabalhadas na Assembleia Municipal publicamente. Isso não são boas relações, e não podem ser essas as relações entre a Assembleia Municipal e o Executivo. Isso são, enfim, atitudes e comportamentos de total falta de respeito neste caso, o órgão, a Assembleia Municipal. Agora, a Assembleia Municipal tem que contar com a colaboração da Câmara para ter condições de funcionamento. E a Assembleia Municipal deve ter como objetivo encontrar e delinear estratégias e políticas que sejam o mais largas possíveis em termos de aceitação e que ajudem o Executivo. Portanto, não são órgãos que se oponham um ao outro, do meu ponto de vista. São órgãos que se complementam, cada um tem as suas tarefas, ambos dizem, pelo menos teoricamente, que é para o bem-estar da população e para o desenvolvimento do concelho das suas populações, e como tal, cada um, dentro do seu âmbito, deve trabalhar para conseguir esses objetivos. E, portanto, tem que haver forçosamente colaboração, mútuo respeito e complementariedade de atividade. Este quadro atual, com maioria PS na Câmara, maioria PS na Assembleia, foi prejudicial para o órgão ou não passa por aí esta atuação? Não deve passar por aí. No caso concreto foi prejudicial. No caso concreto foi prejudicial porque, de facto, a Assembleia Municipal, e particularmente a sua mesa, não teve uma postura autónoma, independente, pronto. Ficou sempre muito dependente das decisões e das opiniões e das vontades do Executivo Municipal. E isso não pode ser. Mas não é obrigatoriamente que seja assim. Quer dizer, admito perfeitamente que haja uma maioria, neste caso concreto, uma maioria do PS na Assembleia e uma maioria do PS no Executivo, pudessem trabalhar em complementariedade, com autonomia, com independência, remando para o mesmo lado, mas naturalmente dizendo se o que não está bem a um órgão, dizê-lo, quer da parte da Assembleia para o Executivo, quer da parte do Executivo para a Assembleia. Quer dizer, a questão se as pessoas cumprirem, digamos, o que está determinado em termos de estrutura orgânica legal para os dois órgãos, não é impeditivo, se essas pessoas tiverem um trabalho sério, não é impeditivo que possam ser até do mesmo partido. Muito bem, estamos praticamente no fim. 2 minutinhos para acrescentar eventualmente algo mais a esta nossa conversa. A única coisa que eu posso dizer é que esta batalha eleitoral vai realizar-se num contexto complexo e exigente, marcado pela promoção de forças e projetos reacionários e demagógicos, pelo agravamento da situação económica, social do país e do concelho, e que o projeto autárquico da CDU alicerça-se no trabalho de proximidade, na abertura à participação cívica alargada das populações, na natureza democrática da sua gestão, pela prioridade ao serviço público, dando prioridade ao serviço público, pela defesa dos interesses coletivos e pela plena valorização dos trabalhos da autarquia, que é uma coisa que nós não falamos e que é muito importante. É preciso respeitar os trabalhadores e valorizar os trabalhadores da autarquia, através de formação, através de muita formação, adequando-os aos novos tempos, e também através da sua valorização, em termos económicos, em termos, digamos, dos seus salários. Nós conseguimos, a CDU, que fosse respeitado a decisão do subsídio de periodicidade que foi incluído por nossa iniciativa no Orçamento de Estado. À segunda vez que levamos à Assembleia, acabou por dar resultado e se avançar, com alguns defeitos, mas avançar. Mas há outra questão que nos preocupa muito, mesmo a nível local, que é a questão
da progressão na carreira. Não faz sentido que possa haver trabalhadores que estejam 16, 17, 18 meses, um ano, à espera de receber os seus vencimentos direitinhos e a que têm direito face à progressão da carreira. As progressões da carreira foram desbloqueadas, por iniciativa também nossa, em termos da Assembleia da República, e as avaliações que estão a ser feitas, que já foram feitas o ano passado e que estão a ser feitas este ano, devem produzir efeitos. Não é correto termos retroativos há 15, 16, 17, 18 meses para pagar aos trabalhadores. Isto tem que andar e isto tem que ser, porque é assim também que nós podemos mobilizar e fazer empenhar os nossos trabalhadores do município nos problemas e nas soluções que é preciso implementar. Muito bem. Bruno Graça, muito obrigado por ter vindo até nós. Ficávamos então por aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, CDU, agradeço o convite e estará sempre disponível para aquilo que for necessário da vossa parte. Muito obrigado. Ficamos então por aqui. Foi mais uma entrevista no âmbito das autárquicas, neste caso ao candidato da Coligação Democrática Unitária à Assembleia Municipal, Bruno Graça. É tudo. Fique bem, fique com a ERTS.